Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está o dono das melhores resenhas do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa Bom dia, boa noite. tarde, boa noite. Né? Para quem é de bom dia, etc. E boa tarde, boa noite. Boa Páscoa. Boa Páscoa, a gente está aqui na Véspera de Páscoa. antivéspera, né? Estamos suando a camisa aqui, mas com muito prazer. Exatamente. Né? Olha, Carol, hoje eu vou reviver aqui uma história, até por uma questão de justiça. Você sabe que pouca gente no mundo esportivo, assim, sabe que o Edilson Capetinha, né, um dos grandes jogadores do futebol do Brasil, que ele começou no Guarani. Interessante. Olha só. Muito pouca gente sabe. Eu não me lembrava desse fato. Pois é. E nos cabe, né? Uma das missões da nossa coluna, do nosso podcast aqui é valorizar Resgatar, o esporte, né? da Valorizar. região de Campinas e tal. Como ele foi um grande expoente no cenário futebolístico brasileiro, até internacional, então cabe a gente pontuar essa história onde ele veio para cá mesmo, né? Como é que é essa história, Carol? Começo dos anos 90, o presidente Beto Zini, muito atuante, né? Ele tinha assim uma rede de captação de jogadores que envolvia, olha só como o Beto era, Visionário. O Beto foi gênio, viu, gente? Ele foi. Ele foi gênio, assim, muita gente não percebeu, assim, talvez, né, poderia ter tido um outro destino, assim, mas ele no futebol ele foi gênio. Ele na rede de captação de jogador, ele envolvia os árbitros. É interessante. Então ele tinha muita amizade. Beto nunca foi de brigar, assim. Beto fazia boas relações. Ele era muito político, né? político, diplomata. Ele O network dele era, ele sabia fazer sabia, o meio-campo. o meio-campo Como é que a dele. gente fala? Então, hoje a gente sabe, né, o sistema de captação, tem os empresários, enfim, né, as escolinhas, e sempre tem o pessoal leva jogador, tem aqueles olheiros dos clubes que saem à caça. Né, existem inúmeros meios de você captar menino, né, jovem, jogador promissor. E o Beto, dentre todos esses, ele acrescentava os juízes, os árbitros de futebol. E ele dava uns caraminguá, né? Tá certo. O juiz não é justo, o juiz, não vejo nenhum conflito de interesse aí. Juiz de futebol está vendo um jogo, viu um jogador bom, não custa, o Carol, tal, né? E ele tinha essa rede. Ainda mais na época que a gente não tinha tanta facilidade de acesso às imagens. Não tinha né? internet, né? Não tinha celular, essas coisas essas facilidades que nós temos hoje, né? Então, quanto mais você pudesse captar, mais você engrossava o seu meeting ali de poder, de repente, descobrir alguma coisa. E nessas andanças, o Alfredo Loebeling, que era árbitro da federação, ele indicou para o Beto Zini, né? Ele falou: Beto, lá em Tanabi tem um menininho lá, né? É um baianinho, baianinho sacudido, marrento. E esse moleque tem potencial. O Loebeling viu bem. Aí o Beto começou a acompanhar. Ele fazia isso. Vamos lá em Tanabi ver um jogo, tal. Isso ele tinha esse trabalho. Pegava lá sempre algum parceiro, algum colega de diretoria e tal, e lá ia. Então ele acompanhou por um tempo o Edilson. Ele realmente se convenceu. Falou: moleque, né? O moleque tem jeito. Até que vai daqui, vai dali, ele trouxe o menino. Menininho franzino mesmo, magrinho, feinho, né, na época, acho que mal nutrido, né? Chegou lá da Bahia, tá, e foi mostrar o potencial lá em Tanabi. Bom, muito bem. Ele recebe faz a transação, né? Dá a oportunidade para o Edilson. E isso é 1992, a delegação do Guarani estava concentrada em Campos do Jordão, aquelas coisas de pré-temporada. E lá estava o Raul Celestino, que ele era um braço direito ali, né, do Beto Zini, ele que estava chefiando lá. Tal. Aí o Beto liga para o Raul Celestino e fala do Edilson: olha, um jogador assim, eu quero que você receba aí tudo. Mas, Beto, vai começar o campeonato agora domingo, né? Isso foi o quê? No início de semana, né? E domingo já tinha jogo contra a Portuguesa, tal, o time já estava em preparação evoluída.
Ele falou, não quero saber. O Beto, quando falava, né? Eu quero que você receba ele aí e tal, e você integre aí, põe para treinar, vamos ver, né? Muito bem, assim fez, né? Assim obedeceu. Aí ele veio para Campinas e tal. Era o mês de junho, mês frio. Sim. E aí já levou lá, já pegou ali a famosa van, levou para Campos do Jordão, apresentou lá para o Raul Celestino, e ele, o moleque não tinha nem blusa, sabe? Chegou lá, manga de camisa, e aquele frio de Campos do Jordão. O Raul falou assim, nossa, menina, como é que você trouxe agasalho? Ele falou, não trouxe nada, não. Aí o Raul saiu lá no comércio, lá comprou blusa de lã, essas coisas. Era o que achava, né? E assim mesmo, disse que o moleque tremia de frio. Mas se apresentou lá. Aí o Raul falou assim, olha, agora eu vou te apresentar para o treinador. O treinador era o Fito Neves. Sim. Já ouviu falar? Já. Ah, é? Seu pai, claro que conheceu. Com certeza. Eram colegas, né? O Fito foi jogador de futebol do Santos, na época do Pelé. Depois ele virou treinador. Mas a história do Fito, assim, ele foi treinador do Guarani, mas ele se fez na Bahia. Lá no Bahia ele é reconhecido, teve uma boa passagem lá. Ele veio ser treinador do Guarani. Aí o Raul pega o moleque, né, o Edilson, leva lá, olha o Fito aqui apresentar. Tal. E o Fito, né, viu o menino estava muito educado, né, o Fito falou assim, ele que se apresentou. Muito prazer, eu sou o Fito Neves, eu sou treinador aqui do Guarani, nós estamos te recebendo, né, nós vamos te acolher, etc. E tal. Aí o Edilson dá uma olhada para ele assim, aquele jeitinho dele, né? E já era marrentinho, já, né, de cima e embaixo. Falei assim, mas eu conheço o senhor, o Edilson fala. Aí eu falei, mas como me conhece? Você não está chegando? Não, eu conheço, eu sou lá da Bahia. O senhor me dispensou lá no Bahia. Na lata. Na lata, falou na cara dele. O senhor estava lá no Bahia? Eu estava lá no Bahia, mas o senhor me dispensou. O Fito ficou, né? Puxa vida, tá bom, futebol é assim, acontece, eu não me lembro, aquelas coisas, né? Mas vamos aqui, é outra vida, tal. Tá bom, eles começaram assim. Depois, para treinar o moleque. Carol, o moleque arrebentou. Primeira semana. Danado, ele era danado. Tudo aquilo que você viu ele fazer, tal, ele já fez no treino. Conclusão, o Fito escalou ele no jogo contra a Portuguesa, que era a estreia do Guarani. Falou, não, vai jogar, vai entrar jogando. Então, olha só, né, menino, ele tinha 22 anos. O menino chegou assim, né, bastante debilitado, tal, mas já foi para o jogo. E ali jogou contra a Portuguesa, foi no Canindé, um jogo, foi pela manhã, pelo Paulistão. Paulistão é o brasileiro, já era brasileiro. Foi lá e estreou, pá. E o Raul, que me conta isso, né, que estava lá, o Raul Celestino, o Raul disse que estava assistindo tal jogo e, de repente, tem uma cena, né, que eu fiz questão até de pôr no texto essa cena, porque eu acho relevante, marcante. Ele encontra com o Denner, né? O Denner estava na Portuguesa, o menino Denner, né, que era um fenômeno. Coisa. E é curioso que eles eram de estilo parecido. O Denner e o Edilson, para quem conheceu o Denner, eles têm muita semelhança de característica. E diz o Raul, né, no seu romantismo, ele fala assim, João, eu vi eles assim, como adversários, era a coisa mais linda do mundo, porque os dois sabiam jogar, né? Então tinha velocidade, tinha drible, quer dizer, para quem gosta do futebol, ele recortou aquela cena. Sim. E está na cabeça. Tá o Denner dele, né? participou, né? Depois, 2 anos mais tarde, todo mundo sabe a fatalidade que aconteceu com o Denner. E ali jogou tal, muito bem, foi bem. Enfim, a partir dali fez a história, né? O Guarani já chegou, jogou contra o Palmeiras aqui, o Guarani ganhou de 5, ele arrebentou, fez 2 gols. É um fenômeno, moleque. Né? Eu acompanhei esse advento, né? Porque era um fenômeno, moleque. Muito bem. Conclusão, ficou pouco tempo no Guarani, né? Nem poderia ser diferente, já foi vendido para o Palmeiras, aquela coisa toda, correu. A carreira do Edilson, aí ela se desenvolve. É a gente assinalar esse início que é no Guarani, descoberto pelo Loebeling, prestigiado pelo Beto Zini e revelado pelo Guarani.
A carreira dele vai embora, aí acho que o mundo inteiro sabe, porque o Edilson foi muito famoso. Sim, foi seleção. Aí o ponto culminante da nossa história, né, para exaltar o marrentismo dele, A personalidade peculiar dele, de Edilson. né? E no Palmeiras é que ele recebe o apelido de Capetinha, no Palmeiras. E foi dado pelo jornalista Roberto Avalone, né, que era da Gazeta Esportiva, Da Gazeta. Gazeta, palmeirense, né? Sim. Como é que ele falava? Ele falava... Ele tinha uma voz meio... Exatamente. O Palmeiras de 1952. Ele falava... parecia que estava com a boca mais cheia, assim, sabe? Era. Ele tinha uma voz grossa. Assim. Marcante. Bom, um cronista marcou, né? E muito palmeirense. Nossa Senhora, precisasse de um palmeirense, ele não cheguei, ele era demais de palmeirense, adorava o Palmeiras. Um grande jornalista. O bordão do Avalone era assim. Interrogação. É verdade. Interrogação. Interrogação, né? Quando ele fazia interrogação. Exato. Era um folclórico. Aí o Avalone, entusiasmado, palmeirense, ele arrebentando também no Palmeiras, porque ali ele jogou naquele time de 93 com Rivaldo, com Edmundo, né, Cafu, era o timaço. E aí o Avalone coloca Capetinha. O Capetinho endiabrado e tal. Aliás, na coluna, né, quando eu publiquei a coluna, agora há pouco, o título é Edilson, um capeta em forma de guri. Acho que muita gente não sabe por quê. Isso tem um sentido, né? Acho que aqui o Donizete sabe, porque ele é mais experiente também. Acontece que nos anos 60, nós tínhamos no Brasil uma banda de jovem guarda, chamava Renato e seus Blue Caps, né? E ela fazia muita versão dos Beatles, tem muito sucesso, né? Quem gosta de reminiscências, vai lá no YouTube, pega Renato e seus Blue Caps, espetacular, viu, gente? Eu recomendo, daquela época. E esse grupo se notabilizou, ele entrou com uma música que chamava-se Um Capeta em Forma de Guri. Né? Não sei se você lembra, assim. Lembro. Conheci um capeta em forma de guri. Então você conhece a música. O título que eu dei na coluna é por causa disso, né? Um capeta em forma de guri. O moleque era endiabrado, né, da música. Aqueles moleques, como é que é? Marrento, né? Moleque. Marrento, ele era danado. Danado, né? E a gente fez essa analogia para definir o Edilson. Muito bem. Aí vai daqui, vai dali, papá. Surge a oportunidade para o Edilson de seleção brasileira, mas assim já, né? Chegando na Copa, né, de 2002, naquela preparação, final dos anos 90, já era o Filipão, né? Já estava começando o Filipão, já para preparar o time para a Copa de 90. Aí tem um jogo no Maranhão, contra um europeu lá, desses do leste europeu, acho que era a Polônia. E o que aconteceu nesse jogo lá do Maranhão, Carol? Claro, os titulares ali do ataque eram Ronaldo, né? O próprio Luizão estava, né? Ali, já estava em fase boa. Enfim, tinha o Ronaldinho Gaúcho, já era aquele time que já estava se fortalecendo. Então, como é que o Edilson ia entrar naquele time? Ocorre que naquele amistoso lá, e o Romário também estava, né? Tanto que o Romário praticamente é cortado às vésperas da Copa, né? O Romário participou daquela preparação. Né? Depois é que ele teve uma lesão lá, aí o Ronaldo veio, aí foi aquele famoso encontro lá que o Filipão resolveu. Dizem que o grupo optou por não prestigiar o Romário, sei lá, isso é história. Mas, enfim, o Romário estava naquela preparação. Então, todos esses grandes atacantes estavam fora, um por lesão, outro por outras razões, mas não tinha nenhum. Conclusão. A dupla de ataque da seleção brasileira naquele amistoso foi o França, que era do São Paulo. Não sei se você lembra do França. Lembro, ele foi jogador do meu pai. Foi, 2001, no São Paulo. No São Paulo, isso. Jogou com o Kaká. Sim. Né? Era Kaká e França, a dupla diária. Seu pai trabalhou com ele. O que seu pai não fez? Com o Edilson, inclusive, a gente tem uma passagem muito interessante com o Edilson. Com o Edilson também. Então ele tem essa vivência, né? Aí,
como os dois foram escalados, o Edilson, esperto que nem um rato, ele chamou o França e falou assim: França, é o seguinte, o Ronaldo machucado, o outro, vamos pegar, vamos jogar entre nós dois, um toca para o outro e tal, aí nós dois vamos para a Copa. É claro, o jogador quer ir para a Copa, né? E armou com o França. E o França é amazonense, nascido no Amazonas. Tímido, né? É. E meio bobão também, assim. Ele era quietinho, ele era bem na dele. E o Edilson, um capeta. Eram os extremos opostos. Conclusão, o Edilson engoliu ele, né? E ele foi na do Edilson. Ô, Edilson, tá tudo bem, muito bem. Aí rola o jogo, menina. O França pega... E o França jogava bem, né? Como sabia jogar, era bonito ver o França jogar. Um clássico. Um clássico, cabeça erguida, centroavante, não era caneludo, né? Técnico, saía, tocava. Técnico. Os gols dele, você vê tudo gol de classe, né? Gol bem trabalhado. Bem desenhado, né? Desenhado, com, como é que a gente fala assim, com finalização, né? Consciente, não era aquele você não vê, o pessoal fala muito do Dodô, que fazia gols bonitos, realmente. Mas o França também não fica atrás. Você pega os gols do França, puxa vida, né? E não é um jogador badalado, não é lembrado. Né? Por isso que o nosso podcast vale que a gente lembra certeza. Essas coisas. Aí o jogo começa, tal, o França pega uma bola, dá uma coisa, aí rola para o Edilson, 1-0 da seleção brasileira. Tal. Aí o Edilson, né? Estava combinado. França pega outra bola, dá uma costurada e rola para o Edilson. Pá, dois gols do Edilson. Pô, maravilha, né? E o Edilson feliz. Está funcionando o plano, né? Pelo menos para o Edilson. Vai daqui. Aí o Edilson pega uma bola assim na lateral, e Edilson costura, como ele fazia, né? Aquelas coisas que ele fez lá com o Real Madrid, né? Ele arrebentou o time do Real Madrid. Ele fazia muito daquilo, então ele faz lá uma jogada, e o França, assim, na marca de pênalti, né? E ele, aí ele, pumba, empurra. Ele fez a jogada, só que ele errou o gol. Né? Se ele toca para o França, sai o gol, mas ele errou o gol, não fez o gol, mas já tinha feito 2. Muito bem, acabou o jogo, aquelas coisas todas, eles estão no avião. Aí quem conta esse final é o Vampeta. Outra figura. Nossa Senhora, o que tem de resenha, menina. De resenha não está escrito. O que tem de história de resenha. Aí entra o Vampeta para contar esse epílogo, né, que é o final da história. O Vampeta está no avião e o França está triste. Pô, o time ganhou, o França foi titular, jogou bem o França, né, mas está triste. Aí o Vampeta encostou e falou: poxa, França, todo mundo alegre, o que está acontecendo? Você está triste? E todo mundo sabia que o Vampeta e o Edilson, né, os dois baianos até hoje, né, eram assim, né. Aí o França falou assim: Vampeta, esse seu amigo aí é traíra, o França, né, meio assim, desabafando. Como assim? Não, nós combinamos isso, eu tocar para ele tocar para mim, eu toquei 2 para ele, fez 2 gols, depois era para ele tocar para eu fazer um gol também, e ele resolveu chutar, poderia eu ter feito gol, né? É muito traíra. O Vampeta: ô Edilson, vem cá, chamou lá no avião. Vamos resolver isso aí. Vem cá, Edilson, já chamou, vem cá, vamos resolver. O que foi, Vampeta? A França está falando aqui, pô, a França está chateada aqui com você, pô, que história é essa? Vocês combinaram, você entendeu? E ele te tocou, você não tocou, aquela bola você finalizou, e ele está triste aqui, o que aconteceu? Aí o Edilson falou: França do céu, pelo amor de Deus, você me desculpe, eu não te vi. Olha, eu estava, né, entrei correndo, Eu falei: não, mas estava livre. Não, juro por Deus, eu não te vi. Pô, você me desculpa, o Edilson se penitenciou. O França até que aceitou, ficou bem. Aí o Edilson voltou para o lugar dele, o Vampeta foi lá conferir. Falou: pô, Edilson, fazer uma coisa dessa. Aí o Edilson falou assim: o Vampeta, é o seguinte... Mentira, eu vi ele sim, você entendeu? Eu vi ele estava muito livre. Se eu passo para ele, ele faz o gol.
ele faz o gol, é capaz dele ir para a Copa e eu ficar. Oi, que safado. Então, eu joguei, eu chutei, mas não vai falar nada para ele, não. Fica a história como tá. Aí eu pensei, você é pilantra mesmo, né? É, sem Pilantra, vergonha. né? Carol, conclusão. Sai a lista oficial da convocação, baseado nesse jogo. O França está na lista? Não tá. O França não. O Mas Edilson quem que está tá? na lista? O Capetinha. O Capetinha. Por isso que é um capeta. Um capeta em forma de guri. Ele era danado. Foi campeão do mundo, né? De um jeito ou de outro, jogou. Exatamente. E fez o que fez. E cá entre nós, né? O Edilson foi gênio, gente. Foi, Edilson jogava muito. E tantos não sabem que ele começou com a gente aqui. Né? Mas você sabe que a passagem, a primeira, né? Depois meu pai trabalhou com ele na Bahia. Mas a primeira vez que ele cruzou com o meu pai profissionalmente foi no Corinthians, no ano de 2000. E a apresentação do meu pai foi exatamente no dia que o Edilson saiu do Corinthians. Tava tendo um desmanche no Corinthians, era o time Gamarra, Rincon, Ricardinho, Edilson, Marcelinho. E a torcida estava muito brava com o Edilson. Tanto que, assim, a gente acompanhou a apresentação do meu pai no Corinthians pelo noticiário policial, porque a Gaviões estava tentando invadir vestiário, queria pegar o Edilson de qualquer jeito. E a gente preocupadíssimo com meu pai chegando naquele tumulto e a Gaviões querendo o pescoço do Edilson naquela época. Ele saiu meio... Ele saiu meio esquisito lá do Corinthians. É verdade. Mas depois se encontraram na Bahia, fizeram um bom trabalho juntos e foi tudo bem. Não, mas quem viu, né? Como nós vimos. Donizete viu o começo do Edilson, que era um capeta em forma de guri. Capeta dos bons. Tá certo, João. Obrigada. Bom, se você gostou dessa história, quiser compartilhar com seus amigos, fica à vontade. É só entrar no nosso canal no YouTube ou, para conhecer as outras histórias, também você pode acessar o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.